Hoje o canal 1.8 vai te mostrar um pouco da história do Fusca, desde que ele quando começou no Brasil até chegar aqui no Itamar, as diferenças que tiveram e também as personalizações para parecer com os alemães, e eu vou te explicar isso agora. Fica até o final do vídeo. Antes eu vou te pedir para seguir o canal. Se inscreve aí no 1.8 no YouTube, segue também no Instagram, no Facebook, dá essa força pra gente, a gente precisa que tenha inscritos e aquele like legal que é para impulsionar o canal e a gente te trazer cada vez mais conteúdo. Afinal de contas eu quero te trazer um Fusca também de primeira geração e outros que tiveram. Hoje a gente está aqui com o Itamar, esse é o meu Fusca personalizado no German Look, eu vou te explicar o porquê e a gente começa mostrando aqui já um dos últimos modelos, né? Porque esse aqui é 94, foi até 96, não teve alteração, né? Nesse período chamado do Itamar, né? Que foi do governo do presidente Itamar, em que ele voltou a ser produzido de 93 a 96. Então essa é da última safra do Brasil, vamos dizer assim. Mas eu vou te explicar agora o porquê que ele chegou até aqui e de quando ele veio. Bom, vou contar aqui a história baseada no que eu já li em livros, vou até deixar aqui a descrição dos livros onde eu peguei as informações, porque tem muita lenda urbana sobre o Fusca, de quando é que ele surgiu, por que ele surgiu, que ele foi um carro feito para a guerra. Não, ele não foi feito para a guerra, ele foi usado na guerra. Porque ele foi criado lá no tempo da Segunda Guerra, lá com Hitler, queria um carro para o povo, lá numa ação populista, e o Ferdinand de Porsche já tinha um projeto de motor a ar, e desenvolver para um carro popular, para um carro que que tivesse os requisitos que precisavam ali de ser fácil de manutenção, ser econômico para a época, né? Poder carregar uma família, ser compacto, enfim. Esse carro surgiu ali, surgiu das mãos do Ferdinand de Porsche para ser um carro popular na Alemanha. Estourou a Segunda Guerra, não deu tempo de venderem os primeiros Fuscas e os que tinham sido fabricados passaram a ser usados então na guerra. Eles eram na cor preta lá, enfim, e se saiu muito bem na guerra, porque afinal de contas ele não precisa água para refrigerar, ele tem uma manutenção simples, uma suspensão que era robusta, então conseguiu enfrentar todos os desafios da guerra. Por isso que ele ganhou essa fama. Então o Fusca chegou no Brasil, já que ele surgiu na Alemanha, nos anos 50. Ele vinha importado ainda, era aquele split window, né, que é aquela janelinha traseira dividida no meio, vou deixar uma foto aí para quem não conhece. E esse era um importado, então ele é o mais raro, hoje ele vai ser o mais valioso no sentido histórico, né? Em 53 passou a ser produzido na forma de CKD, onde vinha peças separadas e montado no Brasil, e só em 59 é que ele passou a ser efetivamente produzido no Brasil. E aí já tinha janela um pouquinho maior, no CKD a janela era oval, e quando passou a ser produzido no Brasil, a janela já era um pouquinho maior, sempre a traseira que eu estou falando, né? Então a história vem desde lá, no motor 1200, só depois que surgir o motor 1300, até chegar no 1500, que já era o motor Fuscão, que era chamado, e o último motor, que é o 1600, surgiu em 75, lá na série Besourão, que também é uma super valiosa até hoje, uma versão esportiva na época, e esse motor 1600 ficou até o final da produção do Itamar. Por um período foi produzido 1300 e 1600, mas no final era só 1600. Resumidamente, a história que vem lá do tempo da Alemanha até ser produzido no Brasil é essa. E o Fusca no Brasil ele não sofreu muitas alterações. Basicamente a carroceria dele permaneceu quase que sem alteração desde os anos 60 até os anos 90, né? Então foi muito tempo. Teve sim diversas modificações, melhorias mecânicas, teve algumas melhorias de lataria, mas são coisas assim que são quase que imperceptíveis para nós consumidores, né, que olhamos o carro de fora, ele parece sempre muito parecido, né, exceto pela traseira que muda mais lá a lanterna e a tampa traseira, né. O farol também lá nos primeiros ele era mais inclinado, né, depois ele passou com esse farol mais reto. E isso tudo permaneceu assim no Brasil. Na Alemanha, teve outras versões, onde ele passou por outras gerações, ele foi evoluindo, e isso infelizmente a gente não teve no Brasil.
que era o para-brisa curvo, o painel mudava, entrava a suspensão McPherson, que no Brasil não teve nenhum Fusca, foi ter só na variante 2 aqui no Brasil, que já era um projeto que vinha junto com o Passat, com Santana, e no Brasil continuava com a mesma suspensão desde o início. O pisca-pisca sempre foi no paralama, só passou para o para-choque na versão da Alemanha e mexicana. Então por isso que esse aqui é chamado um German Look, e agora eu vou te mostrar esses detalhes. Claro que tiveram as séries especiais, né? Teve o Fusca com teto solar original de fábrica, muita gente não sabe, mas teve essa versão. Não pegou bem na época por causa de uma fama que apelidaram o carro de Cornowagen, por ter esse teto aberto solar aqui em cima. Então foi um Fusca que teve poucas produções, mas existiu esse teto solar. Hoje o pessoal usa muito, onde a abertura vem até mais atrás aqui e abre com uma lona. Então tiveram essas versões. E séries especiais no Brasil que tiveram, como a série Prata, que é muito conhecida, valorizada, né? Foi no início dos anos 80. Teve uma série de um verde claro também, metálico, que era muito bonito. Enfim, teve o Besorrão. Tiveram algumas séries especiais que hoje são muito valiosas. Deixa aí nos comentários se tu discordar de alguma coisa dessas ou conhecer outras versões. Coloca aí nos comentários, vamos crescer esse conteúdo, porque a cultura automotiva se forma aí com todo mundo falando, né? Eu tô explicando aqui o meu conhecimento, mas claro que eu não sei tudo e posso estar errando alguma coisa. Coloca aí nos comentários aí, adiciona e vamos trocar essa ideia. Então o Fusca ele foi produzido até 86, de forma ininterrupta, né? Desde 1959 até 86. Chegou ao fim de produção, porque ele já estava obsoleto para a época, e embora fosse o segundo carro mais vendido do Brasil, em 85 só perdeu para o Monza, que era uma novidade, era muito mais tecnológico, era um carro global, e o Fusca já estava se tornando ali obsoleto. Mesmo assim foi o segundo carro mais vendido do ano. E parou de ser produzido para que fosse dedicado à produção então aos mais modernos, né, como o Gol, que estava surgindo, enfim, o Passat. Então, somente em 93, com o governo do presidente Itamar Franco, é que ele quis fazer uma versão de carro popular, baratear o imposto na época para o carro popular, que era 1.0, que estava surgindo também naquela época. E a Volkswagen negociou com o Itamar para que esse imposto então fosse para 1.0 e refrigerados a ar. E no refrigerados a ar, obviamente, o Brasil só tinha o Fusca e a Kombi. Para a Volkswagen foi muito interessante, porque ela produzia a Kombi já em larga escala, não precisava modificar nada na fábrica e ela passou a ganhar muito com essa redução de imposto, em vendas e em lucratividade. Mas o Fusca, ele voltou para ser o carro popular e tiveram que remontar a fábrica então, né, porque tinha sido desativada lá em 86. Então houve um custo para a Volkswagen ali, remontando a fábrica depois de 7 anos, e para poder fabricar então o refrigerado a ar 1600 com a redução de imposto, sendo assim mais um carro popular. Por esse motivo, o Itamar às vezes ele peca em algumas coisas, como a qualidade de pintura, que muita gente reclama, teve alguma baixa para ser assim um carro mais barato, embora viessem versões metálicas como esse aqui, né, que eram cores que já estavam sendo usadas nos outros Volkswagen da época. Então o Itamar surgiu com algumas diferenças aí, por causa dessa reconstrução da fábrica, né? Tinham novas leis, então o catalisador passou a ser obrigatório, então eles tiveram que passar o escapamento aqui para a lateral, sendo que até 86 eram 2 saídas bem no centro, né? E no Itamar então passou para a lateral para caber ali atrás o catalisador. E também tinha o canister, onde coletava os gases do motor e jogava os gases de volta para o tanque de combustível. Sem falar do friso, esse aqui ele está sem o friso amarelo, porque ele está caracterizado como alemão, mas no Itamar original ele vem um frisinho amarelo, substituindo aquele frisinho prata que teve em toda a vida do Fusca nos anos 60, 70, 80, e nos 90 então o frisinho amarelo. Mais uma economia de custo, né? Para não precisar fazer o frisinho cromado, botaram um adesivo amarelo. Teve na série Ouro, que foi a última, tinha um reloginho no painel,
Tinha alguns detalhes ali, os bancos já eram de Gol da época, né? Então também poderia ser considerado uma modernidade para a época em relação aos bancos antigos do Fusca, né? A tapeçaria era do Gol, o volante era do Gol, então a Volkswagen tentou reduzir custos, né, e aproveitar alguns materiais dos carros que ela fabricava, como as próprias cores, utilizando no Fusca. Ele continuava sendo obsoleto, porque surgia aí o Corsa, surgia outros carros mais modernos, 1.0, e pelo mesmo preço, né? Então ele não vingou tanto quanto o Itamar gostaria, ou a Volkswagen gostaria, durando só até 96, onde saiu na série Ouro, né? E ali ele tinha pacote de opcionais, que incluía vidro basculante, incluía o vidro traseiro com desembaçador, alguns pequenos luxos, assim, entre aspas, né? Que tinham em alguns opcionais da época e que hoje são muito valorizados, né? O Itamar, né, finalizou a produção no Brasil em 96. O Fusca continuou sendo produzido no México. Ajuda aí nos comentários aí, eu acho que foi até 2003. E então são um dos últimos Fuscas no Brasil aí, o brasileiro e o mexicano, né? Lá ele teve injeção eletrônica, que aqui não foi ter nenhum Fusca, foi ter só na Kombi, e depois a Kombi teve até outro motor refrigerado a água, né? Então o Fusca no Brasil não teve injeção, mas lá fora no México teve. Resumidamente, eu acho que é isso a história do Fusca. Me ajuda aí nos comentários, coloca aí o que você sabe mais, vamos ajudar na cultura automotiva dos nossos clássicos. Então, pessoal do Autoclássicos aí, pessoal dos antigos, ajuda, comenta aí, compartilha, vamos trocar informação, vamos crescer essa cultura automotiva, que é por isso que a gente vai nos encontros, né? Para trocar ideia, para a gente aprender uns com os outros e tornar viva, né, a história automotiva que a gente consegue preservar sobre rodas, né? Hoje estamos aqui falando de Fusca, mas a gente pode falar de vários outros carros e o teu pode estar aqui no canal também. Então agora eu vou te mostrar um pouco do meu Fusca, porque que a gente chama ele de German Look, né? Que é um estilo de personalização que algumas pessoas fazem e é do meu gosto, né? Pode ter gente que não goste, mas o Fusca ele é muito peculiar porque a gente consegue personalizar ele muito, né? Isso é muito legal do Fusca, desde os mais antigos até os mais novos, cada um tem seu estilo. Tem o Hatch Look, tem o California Look, enfim, cada um faz a sua personalização. E aqui uma personalização voltada para se assemelhar ao alemão, né, ou mexicano, né? Então o que fica mais evidente aqui é a retirada aqui do pisca-pisca de cima do paralama, que tem em todos os Fuscas, passando então para o para-choque, que era como se usava na Alemanha e no México. Esse para-choque ele é mais largo que a versão nacional. A versão nacional é um pouco mais estreita, cromada, né, tem o frisinho preto. Aqui ele está todo preto e ele é um pouco mais largo. Também coloquei de personalização a moldura preta aqui no farol, nas maçanetas, para dar aquele delete chrome, né, para ele ficar um pouco mais esportivado. Isso é uma característica que eu coloquei no meu Fusca, para além de German Look, ele ficar um pouco mais esportivo. Como por exemplo o scoop dianteiro, não tem nenhum cromo nas janelas, até a maçaneta foi pintada em preto. O estribo está pintado em preto, ele é um acessório EMP, todo de metal, e também essas polainas que a gente coloca nos paralamas, geralmente também são cromadas, aqui elas estão pintadas em preto. O fender também ele é um acessório esportivo, né? Não tinha nenhuma versão oficial que viesse com fender, né? Justamente por ser esportivo. As rodas réplicas de Porsche, né? Que também é uma característica da Alemanha. E por a gente gostar muito dessa associação do Ferdinand Porsche com o Fusca, os acessórios Porsche se encaixam muito bem no Fusca. Você vai ver vários tipos de roda, estilo Porsche, volante, enfim, vários acessórios Porsche que casam muito bem com o Fusca para quem quer personalizar, né? A sinaleira fumê até veio em alguma versão, né? Mas também deixa ele nessa característica esportiva. Esse scoop é o alemão, né? É uma peça alemã que protege do ar, porque o ar no Fusca, mais uma curiosidade do Fusca, é que o ar ele entra por aqui para refrigerar o motor, ele entra frio por essa grade aqui atrás do vidro traseiro,
e passa pelo motor e sai quente lá embaixo. Então a entrada principal do ar é essa aqui, tanto que muitos Fuscas têm a tampa totalmente fechada, né? Os 1300, né? Os 1200, 1300. Ela funciona para também ajudar a sair o calor do motor, né? Então o ar entra frio aqui em cima e sai quente aqui embaixo. Por isso que ele tem essa proteção, para não entrar água e não entrar o ar, para não confundir o ar, né? O ar entra frio lá e sai quente aqui. Isso é uma característica da refrigeração a ar do Fusca, né? E essa tampa, assim como o Scoop é alemão, a tampa também é alemã. Essa saída de ar, no alemão, ela é mais próxima aqui, ó. Os Fuscas nacionais são 2 e 2, e essa aqui são as 4 muito próximas. Isso é uma característica do Fusca alemão. Então essa tampa é uma tampa alemã ou mexicana, né? Quando me refiro ao alemão, no México também era semelhante. Então todo esse sistema de refrigeração do motor a ar é interessante no Fusca porque é exclusivo, né? Do Fusca e toda a linha ar, né? Brasília, Kombi, enfim, variante. Essa saia aqui atrás, ela também é uma saia alemã. Ela está um pouquinho suja aqui de cola aqui, mas ela é uma saia mais abaloada e no Fusca nacional ela é reta, né? Então esse abaloamento aqui seria para caber melhor o escapamento aqui embaixo, já que eu também estou aqui com escapamento esportivo. Então tudo isso são características que vão tornando ele com esse ar German look, né? Por isso a gente chama saia, tampa, scoop, o para-choque, o pisca-pisca na frente, né? Esses acessórios remetendo ao Porsche, que é alemão, porque a gente não teve fabricação de Porsche no Brasil, né? Então tudo isso torna ele nessa versão German look, no meu caso esportivada pelos fenders. E o motor, no caso do Itamar, é um 1600, dupla carburação, e muita gente reclama da dupla carburação, diz que não funciona, diz que falha o motor, enfim, que é difícil de regular, mas ó, é muito tranquilo de usar, é mais econômico, dá mais potência e a manutenção, se for muito bem feita, o carro fica muito redondo. E para uma manutenção bem feita, eu recomendo os parceiros da Erblauer Garage aqui em Porto Alegre. Eles fizeram a regulagem da dupla carburação no meu Fusca anterior, nesse Fusca, e em centenas de clientes que rodam por anos sem precisar regular, ou quando precisa regular, leva lá e eles regulam, fica perfeito. Então eu recomendo muito tanto a dupla carburação quanto o pessoal da Erblauer. A Erblauer preparou para mim esse motor. Então esse motor ele passou por um recondicionamento e foi trocado diversas peças ali para ele ficar novo de novo, né? Ele está com essa polia de alumínio, né, mais esportivada também, mas ele continua sendo um bloco 1600, com pequenos detalhes para dar um pouquinho de atualização no motor, né? Bobina eletrônica, tem o defletor de óleo, tem uma taxa melhor para a condição hoje de gasolina que a gente tem. Então são pequenas melhorias que a gente vai colocando no motor, mas essencialmente ele continua sendo um 1600 preparado pela Erblauer. Então segue o pessoal aí da Erblauer que vocês vão ver muita coisa que eles fazem. A gente vai filmar Fuscas lá, não só Fuscas, né? Toda a linha Herculed, né, de Brasília, variante, Kombi, TL, enfim, toda essa Carmanguia, né, SP2, tem tanto Fusca, tem tanto refrigerado a ar que vocês vão ver um pouco lá na Erblauer, a gente ainda vai visitar eles lá. Então, esse carro, ele, por ter esse motor um pouquinho preparado, eu consigo aproveitar ele até em track day, né, em autódromo, coloco ele na pista. Não é para ganhar de ninguém, não é uma competição, eu não quero competir, eu quero me divertir. Então eu coloco esse carro na pista, ando com ele forte e o motor desenvolve super bem. Por ele estar rebaixado, com esses pneus largos, essas rodas 15 polegadas na frente e 16 polegadas atrás, então eu consigo brincar com ele na pista de uma forma muito divertida e o meu objetivo é sempre ganhar de mim mesmo, é tentar fazer um tempo melhor e é se divertir acelerando com toda a segurança que é dentro do autódromo. Então eu recomendo fazer track day, time attack, rally de regularidade, tudo isso aí que eu faço com o Fusca também. Vamos olhar por dentro então agora. Por dentro ele é mais personalizado. Por quê? Começando aqui pelos bancos de Veloster, que eu já comprei ele com esse banco, e o da frente, inclusive ele é elétrico, com ajuste de distância, de altura, de joelhos, de assento.
Então é um banco muito confortável e esportivo. Como eu faço os track days e tal, ele segura muito bem nas curvas. Então é um banco muito bom para motorista e passageiro. Claro que vai sobrar pouco espaço no banco traseiro, porque afinal de contas esse banco é muito grande para o Fusca. Então esse banco ele funciona muito bem para o Fusca, apesar do tamanho dele. Então, como é um carro esportivo, ele virou um 2 lugares praticamente, né? Um 2+2, como a gente chama, né? Fiz toda a forração preta por dentro, lá com o pessoal da Companhia do Som. E aí fica outra recomendação. O William, da Companhia do Som, lá de Viamão, junto com o pai dele, fizeram então aqui a forração preta, que eu achei que combinou muito com os assentos, né? E também lembra um pouco aquele perfuradinho, né, dos Fuscas originais. Também, o William também fez o som, tá com subwoofer, tá com aparelhinho de época, então ele colocou aqui os alto-falantes aqui embaixo, aqui na frente, aqui nos pezinhos, que não atrapalhem nada, e dá uma qualidade de som muito boa, tanto na frente quanto atrás, mais o subwoofer. Então fica aí a dica também do William, da Companhia do Som lá de Viamão. Encontrei um volante Rossetti com uma perfuração muito parecida com a da forração das portas e do teto. Então achei que combinou muito bem com o carro. Ele tem um cromadinho aqui, mas achei que ficou se enquadrou, né, no espírito esportivo desse German look, né? Tudo isso aqui são personalizações que cada Fusca vai ter o toque do seu dono, né? Isso é muito legal, né? Então você nunca vai encontrar um Fusca igual a esse ou igual a de muitos que vocês veem na rua aí, porque cada dono coloca o seu DNA no carro ali, né? O seu toque, e quando muda de mão, o próximo dono também já troca os acessórios, e o Fusca está sempre personalizado. Isso é muito legal, né? De toda a linha Herculed. O painel já é o do Itamar, então ele tem os velocímetros quadrados aqui em plástico, e aqui geralmente nos Fuscas que tem aquele opcional de luxo é um relógio. Nesse caso eu troquei por um RPM, né, para um contador de giros do motor, até pela questão esportiva de eu querer botar ele na pista e ver a quanto RPM ele anda, né? Então eu olho mais para RPM do que para o velocímetro nesses casos, né? Então aqui no Fusca eu coloquei ignição por botão, tem esse detalhe imitando aqui uma fibra de carbono também, que é um adesivo. Enfim, a gente vai colocando vários detalhes para deixar o carro a nosso gosto. A palanca de engate rápido também ajuda no modo esportivo e no dia a dia, porque o engate fica bem mais curtinho, bem mais preciso. Recomendo, quem tem Herculed, que coloque uma palanca de engate rápido. Essa aqui é da MK Customs, é produzida aqui em Porto Alegre, e sai um preço bem mais acessível que de uma EMP, por exemplo. É tão boa quanto, custando bem menos. Então recomendo aí pro pessoal também a MK Customs. Tem várias pessoas que colaboraram nesse Fusca aqui, e conforme eu vou me lembrando eu vou passando aí para vocês. E aqui por fora a gente ainda pode falar das rodas, que essa roda réplica Porsche aqui, comprada também na Erblauer. Erblauer Rodas, eles vendem vários tipos de rodas imitando essas da Porsche, né? São réplicas, né? Mas fica muito perfeita. Essa aqui ela é uma tala mais larga. Essa aqui é uma roda 16, se eu não me engano uma tala 6,5 ou 7, não estou bem certo. Pneu 195/55/16. Atrás, até porque tem esse fender. E na frente eu coloquei uma roda 15, que ela fica um pouquinho menor, um pouquinho mais estreita. Ela é 185/55/13, ela é uma tala 4,5 e fica melhor para andar no dia a dia com essa roda menor na frente aqui, e a tração traseira justifica aquela roda maior lá atrás. E no step, tive que botar um step temporário, também de tamanho 16, porque o step normal não cabe aqui. O porta-malas está lotado, porque foram feitas doações lá no Autoclássicos, que a gente sempre faz todo mês. A gente arrecada as doações e eu levo para a instituição aqui da Zona Norte para doar comida, roupas, cobertores, enfim. A gente faz ação especial no Dia das Crianças, no Natal. Então esse Fusca também serve para isso, para carregar as doações, e às vezes vai dentro dos bancos. Eu loto esse carro aqui. Quando dá muita doação, preciso de ajuda de outros carros, porque o Fusca não tem tanto espaço assim, né? Ainda mais que eu ocupei a cachorreira, como a gente chama lá atrás, né? Aquele espacinho atrás do banco eu coloquei o subwoofer, diminuiu ainda mais o espaço do Fusca. Mas tá aqui, ele serve
também para levar as doações. Então tem essa ação social do Fusca. Não só isso, conto mais uma história legal. Muitas crianças adoram o Fusca, né? O Fusca ele é muito querido pelas crianças. Elas não identificam qualquer outro carro, mas identificam essa silhueta redondinha e se apaixonam, né? Então já levei muita criança aqui dentro também, que eles se maravilham e ficam muito felizes de estar andando num Fusca, né? Olha só, estou andando num carro redondo. É uma coisa muito legal, eu adoro levar as crianças aqui no carro para fazer essa diversão. E quando a gente passa na rua e as pessoas viram o pescoço, isso é legal de a gente ter o carro antigo, né? De manter essa alegria no rosto e nos corações das pessoas. Bom, então vamos dar uma volta agora no Fusca. Esse aqui eu coloquei a partida botão aqui, então facilita, né? Eu já quebrei 3 chaves na ignição e resolvi botar a partida botão. E vamos embora. Então o motor 1600 desenvolve muito bem. Claro que vai dar um ruído, vocês vão perceber aí no vidro. O carro antigo tem todos os seus ruídos, faz parte. Mas faz parte da diversão também, todos os problemas, tudo que a gente precisa arrumar. Isso tudo faz parte da brincadeira, como a gente chama, né? A gente está sempre procurando melhorar alguma coisa no carro, está procurando personalizar, consertar algo que está errado, algo que está estragado. Então isso tudo faz parte do carro antigo. E o Fusca me remete muito, né, à minha infância. Meu pai sempre teve Fusca a vida toda. Muita gente vai ter uma história semelhante assim, né? Então o Fusca ele é muito querido porque foi o carro mais popular que a gente teve no Brasil, né? Foram milhões de unidades vendidas. Não tem quem não tenha uma história com o Fusca, né? E eu sou um desses e tenho muito saudosismo, muito carinho pelo Fusca. Então a posição é bem tranquila no Fusca aqui, a gente fica, né, bem alinhado com o volante, e como a cabine é toda muito curta, a gente fica muito perto aqui do passageiro, muito perto aqui do vidro. Isso tudo é uma característica, né, do carro antigo, e no caso do Fusca não podia ser diferente, né? O para-brisa ele é bem reto, ele é bem próximo, mas é uma sensação muito peculiar. Eu adoro todas essas características que podem ser ruins, né? Mas era o que se tinha na época, né? A tecnologia da época e tudo que podia ser oferecido. Olha aqui, ó, o câmbio é bem curtinho, ó, então é fácil de fazer o engate. Já vamos pegar aqui a outra via. Ele tem uma estabilidade muito boa com esses pneus radiais e mais largos, né? Já tive o Fusca com pneu com câmera e fica muito diferente a condução, fica muito mais instável, né, naquele pneu antigo. O pneu moderno melhora muito a condução de estabilidade. Por ele estar rebaixado, ele fica um pouquinho mais durinho, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas isso aí também faz parte de quem gosta de um carro rebaixado vai saber disso. Do contrário, o Fusca ele é quase um Jeep disfarçado de automóvel, né, como a gente chama, né? Ele tem muita capacidade para enfrentar as ruas esburacadas, porque antigamente nem se tinha quase asfalto, né? Então ele foi criado para passar também por essas ruas de terra, tinham batido, né, que era antigamente. Então o Fusca é muito valente. Mas hoje em dia o pessoal personaliza e rebaixa, porque a gente tem hoje uma condição de piso melhor, né? Para a época ele era considerado econômico. Hoje, considerando, né, a tecnologia dos carros atuais, ele não é econômico perto dos carros que a gente tem hoje, né? Eu faço uma média aí de 10 km por litro na estrada, vamos dizer que faça aí seus 7 na cidade, nunca medi ao certo, mas vai dar uma média cidade-estrada aí de uns 8, 9 litros, é o que eu consumo geralmente. E a gente não usa o carro com esse objetivo de economia, a gente usa com o objetivo de diversão, né? Então quem tem um carro desses ou qualquer outro antigo é porque gosta de se divertir com ele, ainda que use no dia a dia, não opta por outro carro porque tem uma paixão pelo antigo, né? Se for querer economia, parte-se para um carro mais moderno, né? Que seja mais econômico, mais confortável, enfim. Então são características do Fusca, ele tem um cheirinho próprio, tudo isso eu particularmente gosto muito nos air-cooleds, né, nos carros refrigerados a ar. Então aqui fazendo uma conversão mais uma vez, reduzir aqui para a segunda, e aí a gente tem uma longa reta aqui, para a gente poder acelerar o 1600, faz um barulho alto, mas olha como desempenha
Isso aqui na pista é muito divertido, gente. Isso aqui é muito legal, porque chega no final da reta, a gente precisa fazer uma curva. Então olha como é interessante, né? Vou fazer uma reduçãozinha aqui. Ó. E ele é um carro que desempenha muito bem, a gente consegue retomar a velocidade. Olha só como desenvolve, né? Rapidamente a gente passa dos 100 km por hora. E olha só. É isso que se faz num track day. Não faça isso nas ruas, eu estou fazendo aqui porque é uma rua sem saída, mas é só para mostrar para vocês que é divertido. Valeu, pessoal! Então é isso aí, pessoal. Contei um pouco da história do Fusca, um pouco da história do meu Fusca, por que ele é considerado o German Look, né? Enfim, e todas as personalizações que eu faço para deixar ele esportivo, e cada um tem a sua, e tá tudo certo, cada um tem o seu gosto, cada um gosta de um jeito de Fusca, e ele se adapta muito bem a qualquer estilo, né? Eu acho isso muito legal. Agradecendo mais uma vez o pessoal da Erblauer, que faz a manutenção da mecânica dele, ao pessoal da Companhia do Som, lá de Viamão, que fez ali a interna do sistema de som, travas elétricas que esse carro tem, película com nanocerâmica, que é para diminuir o calor dentro do Fusca, recomendo que vocês coloquem. Tudo isso eu fiz lá na Companhia do Som. A Artec Sul faz aqui para mim a geometria sempre do carro, sempre que eu vou ou volto da pista, é legal fazer uma geometria, e o pessoal da Artec Sul tem isso lá com eles também. Eles trabalham com carros modernos, que a gente mostra aqui no canal, mas também tratam muito bem os antigos. O Adriano tem 2 Fuscas, tem Kombi, tem Voyage, ele gosta muito de carro antigo, então seu carro antigo também vai ser muito bem-vindo lá na Artec Sul, né? Enfim, a TSA que fez a lavagem do carro, é uma série de pessoas que colabora e eu tento mostrar, trazer sempre aqui para vocês. Então segue 1.8, segue aí o pessoal, segue a Artec, segue a Erblauer, segue a Companhia do Som. Se inscreve na 1.8, por favor. Pessoal do Autoclássicos aí, conto sempre com vocês para a gente trazer mais e mais carros antigos. Eu quero mostrar o teu carro aqui, seja ele qual for, né? Não precisa ser um Hercules. A gente quer gravar muitos carros e principalmente a história do dono com seus carros. É isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente valoriza muito, até nos encontros, né? É legal de saber a história que passou pela família, que não passou, que quer fazer com o carro, qual o seu projetinho. Vamos mostrar isso tudo aí. Então segue 1.8, comenta, né? Entra em contato com a gente, que a gente vai se divertir muito e a gente quer gravar o teu carro aqui. Valeu, pessoal!